meu nome é Ana Clara, meu nome é Ana Liz. Eles vão falar, mas elas têm tudo, estão reclamando de barriga cheia, é super fácil, eu tô trabalhando, tô estudando. E as pessoas acham que é simplesmente fácil. Eu acabei de sair de uma rotina que eu adorava ir pra escola, ver meus amigos. Hoje em dia eu vivo uma rotina que eu não vejo quase ninguém. As pessoas não estão acostumadas com muitas coisas. E dói ter que mudar. Por quê? Porque a gente ainda é adolescente. E os nossos pais, eles não cobram da gente nada. Mas a gente se sente cobrado. Eu sei que é muita hipocrisia a gente falar. Só que eu sei que muita gente passa por isso todos os dias. E principalmente quem tá no terceiro ano, quem tá em cursinho, quem tá nessa vida, essa bosta dessa vida de se formar, de ser alguém, dessa pressão insuportável que é você ter que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida com 17, 18 anos. Que é um absurdo isso. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha que fazer um vídeo falando do vídeo dessas duas moças, é sério. Cara, que criação Nutella, velho. Como essas meninas são fracas, bicho. Tô falando, não é do caráter, elas devem até ter bom caráter, a família deve amar muito essas moças. Elas devem ser boas pessoas, mas pessoas fracas, fragilizadas, entendeu? Eu vou contar uma história aqui bem rapidinho de dois vizinhos, né? E um dos vizinhos plantou uma palmeira imperial. Ele regava aquela palmeira todos os dias. O outro vizinho era um vizinho mais humilde. Não estou falando de gente pobre, gente rica não, pelo amor de Deus, que para mim essas meninas não são ricas, não são patrocínios, não são nada. São meninas de uma classe média normal, até onde eu sei. Se forem milionárias, né, paciência. Estão preocupadas com o futuro por quê, então? Mas eu acho que como elas estão tão preocupadas aí com o futuro, devem ser pessoas normais, né? Assim, que eu digo, todos somos normais, ninguém é extraterrestre, né? Mas enfim. Então, um vizinho muito rico plantou uma palmeira na frente da casa dele e regava todos os dias. O outro vizinho pobre, né, um cara normal, regava a palmeira só uma vez por semana. O que aconteceu? Que passa dos anos, as duas palmeiras cresceram bonitas e tal, imperiais como eram, né? E aí veio uma ventania. A palmeira do vizinho caiu na mesma hora, do vizinho rico. Porque as raízes estavam ali bem superficiais, haja vista ele regava todos os dias, então a palmeira não tinha dificuldade para poder encontrar água, não tinha dificuldade. Já a palmeira do vizinho pobre, ele regava uma vez por dia só. O que aconteceu? A palmeira teve que se virar, meu irmão, para poder ir atrás de água, e aí enfiou as raízes lá no subterrâneo, foi lá no lençol freático e para pegar água para sobreviver. Então meu irmão foi ventania, veio ventania, no primeiro sopro a palmeira do vizinho rico caiu. A palmeira do vizinho rico não tinha estrutura, tá entendendo? Não tinha feito esforço nenhum. Essas meninas, elas estão aí, cara, nem começaram a batalhar a vida ainda, estão na dificuldade para um vestibular, né? Tem uma que parece que trabalha, a outra acho que não. Mas a maior dificuldade que eu vi dessas moças, que eu identifiquei dessas moças, que parece que elas tiveram a vida toda, foi de estudar, né? E o vestibular, o Enem, essas coisas, é o estudo de uma vida. Não é o estudo do cursinho, não. Se você não estudou na escola que seus pais lhe colocaram, meu amigo, agora você vai ter que pagar o preço. E vai ter que, ralar no cursinho mesmo. Porque você teve a sua adolescência toda para poder estudar na escola, né? E estudar em casa, dar o gás em casa, mas você, né, protelou e tal, agora se deu mal, tá entendendo? Então a vida de fato é feita de escolhas, né? E o que acontece é o seguinte: ninguém aqui é forçado a estudar, não. As pessoas estudam se quiser ter um futuro melhor, se quiser ter um carro novo, uma casa boa. Se você não quer ter essas coisas, você não precisa estudar, você não precisa nem trabalhar. Você pode ser socialista e viver de auxílios do governo, né? Também pode ser também, mas a vida é bem difícil, tá? Agora a vida para uma pessoa que quer ter futuro, ela planta, trabalha, vai enfincando as raízes ela mesma para poder ela se fortalecer e num futuro distante ela ser uma palmeira imperial, tá entendendo? Porque, meu amigo, nada nessa vida que vem fácil é duradouro, né? Então, assim, é tanta coisa desse vídeo que eu só percebi uma coisa, que elas devem ter bons pais, devem ter com certeza,
devem ser boas pessoas, mas pessoas de um caráter fragilizado. A Lourinha lá até tem uma noção de que outras pessoas passam por dificuldades maiores e tal, mas a outra parece que manipula um pouco ela. Essa foi a impressão que eu tive, né? E ela até ficou meio assim na hora de falar, que a outra, que ela tentou falar sobre isso e a outra cortou na mesma hora. Então, assim, tem gente, cara, na idade de vocês, que já é mãe, sabe? Já tem família e tá ali, ó, ralando, lava roupa. Ah, cada um tem a sua realidade. Eu sei disso. Mas todos somos seres humanos, ninguém aqui é extraterrestre. A dificuldade é maior para um do que para outros, é verdade. Por isso que a gente tem que trabalhar os nossos filhos para o mundo. É melhor você ter o respeito do seu filho do que o amor durante esse período que ele está sendo trabalhado como ser humano. Porque quando ele tiver a família dele, ele vai entender que o que você fez por ele foi por amor e ele vai passar a lhe amar. Essa coisa de conquistar amor de filho, garimpar simpatia de filho, acaba só mufinando o seu filho. Você tem que fazer com que ele lhe respeite como pai e como mãe e que ele se torne um grande guerreiro, uma pessoa forte para superar as adversidades da vida, né? O que eu estou dizendo, a maioria das pessoas já sabem, mas não põe em prática, né? Hoje minha mulher me mostrando os berços das crianças, né? Parece uns negócios de uns reis, né? Parece de fato uns príncipezinhos assim. Cara, é complicado, sabe? Você endeusar o seu filho. Você está fazendo mal para ele, não é para você, não. Então, gente, é triste. Eu peço a Deus que vocês, de fato, busquem mais ao Senhor e através da sabedoria de Cristo, vocês se tornem mulheres melhores, porque o pai de vocês não soube dar educação no sentido de, estou falando nesse sentido de vocês serem mais fortes com relação às adversidades da vida, porque o mundo está só começando a apertar vocês. Tem coisa muito pior pela frente, tá? Repetindo, eu acho que vocês são pessoas boas, eu acho que vocês são moças do bem e tal, mas não façam mais vídeos como esse não, porque dá a impressão até de que o choro é falso, tá entendendo? Dá a impressão até de que vocês querem aparecer, né? Eu tô falando que dá a impressão, não tô dizendo que é, tá, gente? Então é isso aí, eu peço ao Senhor que vocês consigam passar por essa fase de cabeça erguida, que peça a Deus que vocês não sejam Anitta na vida, peço a vocês que não sejam, sabe, peço a vocês que vocês sejam pessoas mais úteis para a sociedade, né, que realmente contribuam para a sociedade, porque, por exemplo, uma mulher como a Anitta, né, ela não contribui nada para a sociedade, em que aquela mulher contribui, né? Então, assim, vocês podem ser mulheres muito, muito melhores que ela. Amém? Deus abençoe. Deus cuide de vocês.